Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, o corpo ressuscitado. Eu fiquei bem assim empolgado a maneira como Paulo faz as analogias, as comparações de que cada corpo ele é adequado para o ambiente em que ele vive. Ele chega a citar no capítulo 15 aqui, do verso 36 a 49, melhor dizendo, ele fala do corpo dos peixes, das aves, dos animais, e cada um correspondente à sua realidade. E não é diferente um do outro. Aí fala também do corpo do ser humano. Agora me chama a atenção, como será até então o corpo dos glorificados quando Cristo voltar? Paulo também compara o ser humano a uma semente. Uma semente, quando ela é colocada, quem faz de fato com que a semente germine e cresça em uma planta é Deus que faz isso. Ele é plantado como uma semente e é, de fato, nascido como uma árvore totalmente diferenciada, uma planta que vai crescendo e ficando cada vez mais bonita. O corpo do ser humano será assim também. Sabe, irmãos, hoje nós necessitamos de um sol, uma lua, não só para diferenciar, mas a Bíblia fala que lá não necessitará do sol, porque o próprio Deus o alumiará. Ou seja, Deus será a nossa luz gloriosa para sempre. Não está dizendo que não vai ter sol, mas está dizendo que não haverá necessidade. Ou seja, o sol vai provavelmente existir, mas não com a finalidade da qual nós temos hoje. Uma outra coisa que me chama a atenção, aqui onde nós estamos, o nosso corpo ele é propício para essa realidade. Lembre-se que quando o pecado entra, a Bíblia fala que crescerão espinhos e abrolhos. A terra agora sofrerá uma metamorfose, uma mudança, uma transformação. E aquilo que nós chamamos de houve na terra de fato uma involução e não uma revolução, uma melhoria, mas agora ficou pouco a pouco ficando cada vez mais degradante. Isso tudo em decorrência do pecado. E aí eu posso pensar o seguinte: o nosso corpo hoje, Deus quando fala para Adão assim, do suor do teu rosto comerás o teu sustento, isso quer dizer que o trabalho que ele agora vai ter vai ser um trabalho com sacrifício. Deus, quando colocou Adão no jardim do Éden, a Bíblia fala bem claro, para o lavrar e o guardar, ou seja, trabalhar nele, modelar da melhor maneira e fazer com que cada momento o Éden ficasse melhor. Só que a gente fica pensando como melhorar o que já está perfeito. Mas Deus deu essa incumbência para ele. E ao ter dado, Adão sabia que o trabalho dele seria extremamente satisfatório, sem cansaço, sem, vamos dizer assim, ausência de desejo, sem ausência de importância para trabalhar, como acontece hoje. Ah, eu não queria trabalhar hoje não, estou tão cansado. Não havia cansaço lá. Mas aí então, Adão foi abençoado com o trabalho braçal e ele tinha algo para fazer. Uma outra coisa que me chama a atenção, o trabalho ele continuará. Né? O texto no livro de Isaías fala assim, e eles edificarão casas e comerão do seu fruto, plantarão vinhas. Então subtende-se que na nova terra nós iremos trabalhar também na agricultura, no plantio, tudo aquilo que tem a ver com a natureza. Mas uma coisa que me chama a atenção, hoje a gente sua, sentimos dor de cabeça, esquecemos das coisas, sentimos dor, isso não vai acontecer. Hoje eu estou comi alguma coisa que não me fez bem e aí eu vou ter que ir ao sanitário porque eu já estou com um problema de diarreia. Então eu vou várias vezes. Eu também não acredito que haverá necessidades fisiológicas nesse aspecto. Ou seja, nós, vamos ser aqui bem didáticos, né? Não precisaremos fazer o número 2, porque tudo aquilo que é mal cheiroso, tudo aquilo que é de forma um dejeto, na verdade, isso não vai existir. Ah, irmão Abel, e como é que vai ser lá? E lá vamos ter um corpo glorioso e não vai existir sanitário? Não acredito que vai acontecer. Eu tenho plena certeza, porque tudo aquilo que tem mau cheiro, tudo aquilo que é putrificado, tudo aquilo que na verdade se decompõe, isso não vai ter realidade na nova terra. O nosso corpo será totalmente revestido e transformado para um estado glorioso, porque o ambiente de lá não tem nada que está propenso ao pecado. E o autor aqui ele foi muito sensato quando ele colocou assim, ó, na parte de baixo. Paulo não relaciona o termo espiritual a uma existência imaterial, ou seja, não seremos espíritos, mas teremos corpos normais. E Jó fala isso, né? E quando revestida a minha carne em minha pele, e quando revestida a minha pele,
em minha carne verei a Deus, ou seja, eu verei a Deus com o meu corpo de fato. O próprio Jó fala sobre isso. Então, ele teria um corpo glorificado. Jesus aqui na terra também mostrou evidência disso. Quando o corpo dele se transfigurou, se glorificou ali, no capítulo 17 de Mateus, na transfiguração. Mas deixa eu continuar aqui essa leitura do último parágrafo da lição de hoje. Paulo não relaciona o termo espiritual a uma existência imaterial. Não será espírito, será corpo glorioso. Em outra passagem, ele explica que Jesus transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses 3:21. Teremos corpo real, porém que não se desgasta nem se corrompe. Como tudo o que conhecemos envolve decadência, doença e morte, é difícil imaginar a vida sem essas coisas, mas é exatamente isso que nos é prometido em Cristo. Louvado seja Jesus por isso. A vida que ele quer nos dar, irmãos, não é uma continuação daqui. Ninguém vai ressuscitar com o corpo continuado. E aí tem um texto do Espírito de Profecia que ele chega a dizer assim, todos aqueles que dormiram em Cristo doentes, ressuscitarão curados com corpos transformados. Os vivos nesse momento também serão transformados. Os dois grupos se unem e então ascendem ao céu para receber a Canaã celestial, para receber de Deus a sua bênção, a sua eternidade. E é nesse sentido que eu fico imaginando, tudo que hoje aqui nós temos e conhecemos como pecado, irritabilidade, tudo, isso nunca mais acontecerá. Farmácia, hospital, delegacia, presídio, isso não vai existir. Irmãos, um mundo em perfeita paz, onde todas as pessoas estarão felizes, porque todas pensam em um mesmo propósito. Seremos individuais, mas com contato, com a mente voltada à pessoa de Deus. Hoje a gente vê pessoas tão difíceis, pessoas que são de fato maldosas, mas lá só os remidos do Senhor. Aqueles que quiseram aqui vivem uma vida transformada e em Cristo serão criaturas renovadas para sempre. Vale a pena, irmãos, buscar a Deus a cada dia e suplicar constantemente, Senhor, me ajuda a levar com resiliência as dificuldades daqui, ou seja, com esperança, com expectativa, com certeza, porque embora as coisas aqui sejam difíceis, o mundo que nos aguarda é totalmente diferente. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos alimente nesta bênção que Ele nos deu, em nome de Cristo. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, por essa esperança maravilhosa de termos um corpo transformado, glorioso. Não um espírito, não uma alma imortal, mas um corpo transformado, como assim foi Cristo Jesus. Não ressuscitou em espírito, mas ressuscitou com o seu corpo em uma situação bem diferenciada. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, e não nos deixa nos perder por qualquer satisfação aqui neste mundo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Peço a você encarecidamente, se esse vídeo foi interessante, se esse estudo foi bom, dê o seu like, nos ajude nesse aspecto e contribua para o nosso crescimento, para a honra e glória de Deus. Um forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.